sabedoria humana, mas com a palavra rema, a palavra de revelação, a palavra de sabedoria que vem do alto, como disse o apóstolo Tiago. E assim, Senhor, eu possa ministrar não somente aos que me ouvem, mas também a minha própria vida, e todos possamos crescer na tua graça e no teu conhecimento, em nome de Jesus, e para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Bom, nós vimos na última semana, então, o que é a paciência, vimos o que é a longanimidade. Na verdade, nós, na última apostila, falamos sobre a paz, e a longanimidade é um desdobramento da paciência, né? Paciência é a ciência da paz. Longanimidade seria aquele que tem paciência alongada, né? Tem ânimo longo, ele não se desanima com as circunstâncias à sua volta, que acreditem, serão sempre negativas. Aí nós vimos isso claramente, que a carne milita contra o espírito. Vimos que para ter a longanimidade, manifestar esse nutriente, essa virtude do fruto do Espírito, ele precisa crescer cada vez mais. E aí nós começamos a falar sobre Jonas, o versículo 10 do capítulo 3, e depois o capítulo 4, do versículos 1 ao 11, vimos aquela história longa de Jonas. E 2 Pedro 3,9, coloca 2 Pedro 3,9, praticamente concluímos com esse versículo, que diz, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. E aí nós vimos no livro de Jonas, é importante a gente voltar nisso aqui. Lembra que eu falei que tinha que parar ali, porque não dava para a gente continuar sem explicar um pouco mais sobre isso, e entender que não dá para olhar poeticamente Jonas como a tradição olha. Porque Jonas esteve no ventre do peixe. É uma discussão teológica, se o peixe era baleia, se era um tubarão, se era um cação, se era um golfinho, e há essa discussão teológica, até porque Jesus, na tradução revista e corrigida, Jesus teria dito a palavra baleia. Então, como a revista e corrigida, não é revista e atualizada, a corrigida quer dizer, ela quer dizer que é mais obediente ao original, Jesus teria dito baleia. Na verdade, no texto original não se sabe, porque na época não se dava o nome de baleia, chamava-se de monstro das águas, monstro dos mares, que todos depois conheceram o maior. Quem era o maior que todos conhecem? Tem baleias aí, sei lá, de 30 metros, né? Já foram pegas. Então, o monstro dos mares que nós conhecemos seria a baleia. E eu vou dizer para você, se Deus tivesse que preparar uma baleia especial, viu, bispo Mussalã? Eu tenho dito, uma baleia com teto solar, vidro elétrico, direção hidráulica, carpete, ginoflexório, porque Jonas orou no ventre do peixe, meu irmão. Diria aquela todinha, que peixe foi esse? Que peixe foi esse, né, meu irmão? Que peixe foi esse? E fica aí o pessoal discutindo, discussões teológicas baratas. Diga comigo, DTB, né, para ficar nos acrônimos que eu gosto. Discussões teológicas baratas, irmãos. E nós precisamos entender que Deus está muito além disso. Deus tem longa... A história de Jonas, amados, era só para nos explicar a longanimidade de Deus e o imediatismo do homem, a cegueira do homem. Jonas olhava aquela cidade e dizia, esse povo não merece. Quantas vezes a gente pensa assim, na verdade? Você imagina se o nosso apóstolo Miguel Ângelo fosse se embasar ou se basear nessas contrariedades que vê, tantas ingratidões, tantas coisas que já fizeram contra ele no nosso ministério, pessoas que entram, saem, vão e voltam, e saem falando mal, voltam depois marcadas pelo sofrimento, e o apóstolo desce do altar e recebe com abraço. Tem que ter visão de Deus para isso, amados. Se for visão de Jonas, que Jonas ali simbolizava esse lado carnal, esse lado imediatista. É só você ler os 4, é um livro de 4 capítulos. Agora tem que ler com essa visão da graça de Deus, senão você fica igual aos outros, querendo só saber qual era o peixe.
Jonas teve que pregar 40 dias na cidade de Nínive. Por que ele teve que pregar 40 dias? Porque 40 é um número bíblico, é um número de Deus, de trato com a carne, de arrependimento, de mudança de situações. Por isso Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Por isso que Moisés teve que ficar 40 anos no deserto. Por isso que Israel teve que ficar 40 anos também no deserto depois. E muitos 40 temos por aí. Eu falei disso na nossa reciclagem ministerial. Eu preciso trazer isso aqui para você hoje novamente. Por que Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe? Entende? Senão a pessoa fica na discussão teológica e não entende que Deus queria mostrar ali nesse texto de Jonas, todos os 4 capítulos de Jonas, a longanimidade dele. Porque depois, quando Jonas foi vomitado pelo peixe, diz que Jonas, a primeira palavra de Deus para Jonas foi só essa: volta e fala a Nínive. A palavra de Deus, o projeto de Deus é sempre um só. Tem que se cumprir. Primeiro projeto dele na nossa vida é quanto à salvação. E aqueles que obedecerem, não vão ficar no ventre do peixe igual Jonas. Agora, o que tem de crente no ventre do peixe, meu irmão, o que tem de crente aí dando náuseas ao Senhor, porque tem gente que diz assim, porque Jonas, Deus se arrependeu do que tinha falado com Nínive. Arrependimento desse contexto, quando a Bíblia fala de arrependimento de Deus, não está dizendo que Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia, Ele é imutável. Ageu disse que Ele não muda. Deus não muda. Deus não muda de ideia. É que esta palavra para os nossos dias, não é para tradução. A Bíblia explica o que é espiritual com uma linguagem humana. E se você ficar no humano, você não vai ter revelação. Então, esse Deus se arrependeu, está lá nos capítulos de Jonas. Não vou ficar lendo, senão não dá tempo. Ou eu leio ou eu explico. Você tem que acreditar que está na Bíblia. E que eu estudei para estar aqui com você. É assim que Deus trata comigo. Está tudo na minha mente, no meu coração. Mas acredite, quando a Bíblia diz lá que Deus se arrepende, porque tem outra discussão teológica sobre isso. Deus mudou de ideia. Não é isso. Quando é essa palavra arrependimento, é o sentimento de revolta, é um sentimento de mal-estar de Deus. É como diz lá em Apocalipse 3:20, quando diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, ele comigo. Há um erro teológico que acham que lá em Apocalipse 3:20 está falando de porta do coração. Deus não está falando de porta de coração, porque nem fala a palavra coração em Apocalipse 3:20, em nenhum original. E também coração não tem porta, mas casa tem porta. E Pedro, lá em 1 de Pedro, diz que nós somos o quê? Casa espiritual. Então, a nossa casa espiritual, que tem uma porta, que foi criado por Deus, para que ele habitasse hoje, ele bate nessa porta com o quê? Com a sua palavra, como está batendo agora. E quando a gente ouve, quando a gente obedece, a gente abre essa intimidade, aí a gente vive o plano de Deus. Aí a gente não vive no ventre do peixe. Agora, quem nessa terra desobedecer, quem Deus disser, vai para Nínive e a pessoa ficar indo para Tarsis, vai viver nessa terra no ventre do peixe. Henrique, alguma pergunta? Não tem como, né? O Espírito vai respondendo, vai abrindo a mente. Isso por causa da longanimidade do Senhor. Ele é longânimo, para que nenhum se perca. Então, o primeiro projeto de Deus é a salvação. Salvos todos seremos. Agora, esse tempo de 40, o 40, que é o tempo de transformação, ele, na vida de cada um, ele vai se determinar, porque eu não estou falando de 40 dias ou 40 anos, conforme nós falamos no nosso calendário. Não é o cronos do homem, é o kairos de Deus. Um dia como 1000 anos como um dia, um piscar de olhos e tal. É quando o kairos se encontra com o cronos, acontece o milagre. Quando o homem se submete à palavra de Deus, à vontade de Deus, obedece. Diz que Jonas foi lá para Nínive. Eu vou ficar explicando isso aqui hoje, não se assustem, porque nós precisamos entender a longanimidade de Deus. Obedeceu, sabe que ele obedece, depois já foi vomitado mesmo, vou lá. E andou pregando 40 dias, e Deus mandava Jonas dizer para a cidade que ia destruir aquela cidade, se eles não se arrependessem. Só que nesses 40 dias que Jonas levou pregando, que foi Deus que foi determinando que ali ele estava guiado pelo Espírito, aquela cidade se arrependeu, amados.
O rei se arrependeu, o pessoal ouviu, pelo menos a maioria. Assim está no texto. Ali pelo capítulo 3 em diante, de Jonas, que são 4 capítulos, repito. E sabe o que aconteceu? Jonas saiu da cidade, acabou de pregar, nem ele acreditava. Não acreditou muito não, pregou, mas não acreditou. E olha, irmãos, eu temo e tremo, mas eu tenho que falar isso para você. Estivemos agora, há uma semana e pouca, domingo o apóstolo falou aqui, um pastor americano, se você olhar, a figura, é a beleza desejada, não é verdade? Uma pessoa caracterizada com a beleza padrão, musculoso, louro de olhos azuis, né? Tatuado, uma pessoa que cuidava da sua aparência, inclusive. Eu não estou condenando nada disso, não, nem criticando por causa disso, só estou dizendo que não é isso que agrada a Deus exatamente. Deus não vê o exterior. Eu não sei o que se passava com a cabeça dessa pessoa. Só que uma pessoa, para chegar ao ponto de surtar, porque para mim é um surto psicótico, o suicídio é um surto psicótico, eu sou psicanalista clínico, e estudei muito quando estava fazendo o meu curso, podem acreditar nisso, me aprofundei muito, fiz uma dissertação de mestrado com 70 páginas, quando eu fiz também um mestrado de psicologia pastoral, sabe? Então, pode acreditar que eu entendo o que eu estou dizendo. Então, uma pessoa, quando comete suicídio, ou ela cometeu o suicídio porque estava num surto psicótico, ou ela era uma suicida. Suicida é aquele que comete suicídio para matar outros. Este é um suicida. E aí ele não comete apenas um suicídio, ele é um homicida. E a Bíblia diz que o homicida vai para o inferno, não é do reino dos céus. Por isso que os kamikazes... Agora, esse pastor, para mim, na minha visão, na minha holística, né, como chama um psicanalista, ele estava num surto psicótico, estava fora das suas faculdades mentais. E se uma pessoa fora das suas faculdades mentais, nem o direito pode punir, acredito que é uma questão de salvação que só Deus trata. Agora, o que eu quero dizer para você é que este homem, ele estava seguindo um padrão do mundo. E ele estava fazendo de tudo, as pessoas à sua volta nem percebiam o que ele estava passando. E foi isso que o levou a um surto. Então entendam, amados, não é do jeito do mundo. Se não está bem a coisa, amados, eis-me aqui. Estou aqui para amar, interceder e ensinar. Marca um gabinete, vamos conversar. Temos ouvidoria da igreja, vamos, sabe, veja quem você olha aí, peça a Deus a visão, quem vai ser o seu tutor, se apegue a um líder aí e ouça e se alimente. Não viva sozinho com as suas frustrações se você não está conseguindo resolver e não fique pintando a palha igual esse homem fez. Foi isso que o levou ao surto. A esposa dá lá a declaração, jamais poderia imaginar, não seja mais um Jonas, querendo lidar com a carne, e Deus está mandando ir para um lado, você vai para o outro, vai dar problema. E diz que Jonas saiu da cidade e ficou olhando, porque ele queria ver o circo pegar fogo. Irmão, a carne quer ver o circo pegar fogo. Quem está na carne, até diz que Jesus te ama, mas está torcendo contra o outro. Olha, que exemplo negativo de Jonas. E se você for ver, Deus acaba o livro, os 4 capítulos de Jonas, acaba meio estranho, acaba Deus dando bronca em Jonas. Quer dizer que teve os 4 capítulos e não mostra, não aparece Jonas entendendo bem a questão. Porque Jonas significava a carne, a tua carne nunca vai entender essa questão. Jonas simbolizava a carne, a baleia simbolizava este mundo, os 40 dias simbolizavam o tempo de maturação, o tempo de trabalho de Deus, que é a longanimidade. Os 40 dias, número 40, significavam a longanimidade de Deus. E os 3 dias, o sacrifício perfeito de Cristo, que Cristo disse, ele era o tipo, agora eu sou, é a graça de Deus. Diz que Jonas ficou lá de fora, e daí que ele viu que Deus não destruiu a cidade, nada. Aí se você vai lá em Apocalipse 3:20, que diz, eis que estou à porta e bato, ele começa no livro de Apocalipse 3, ele está falando para Laodiceia, uma igreja, acho que lá pelo versículo 13, ele diz assim, porque não és quente, nem frio, contudo és morno, eu tenho vontade de vomitar-te da minha boca. Tem gente que pensa que Deus está falando que vai perder a salvação, não é.
Ele não está dizendo que vai vomitar, ele disse que tem vontade. Nos originais, você pode consultar. Ele disse que tem vontade, aquele tinha um sentimento. Quem já teve sentimento de que vai vomitar? É uma das sensações mais ruins, quando você sente que vai vomitar. É ou não é? Que o cristão que não anda, lembra do Salmo 1? Cristão que não anda nas boas obras da fé e anda, se detém, se assenta, na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, esse cristão que fica na carne, esse cristão que às vezes fica sujeito à lei, que a lei era enferma no tocante à carne e atrai a gente para a carne, essas pessoas causam em Deus náuseas de vômito. Ele não vomita, porque ele tem a longanimidade. E o que é por isso que eu disse, eu não falo de salvação. Alguns vão para o céu, amados, com vergonha. Ao invés de ir com dupla honra, que foi o que Deus consumou, Jesus consumou na cruz do Calvário, Isaías 61. O capítulo todo de Isaías 61 é uma profecia, uma promessa de Isaías, que falava de Cristo, que no final termina com, do 7 ao 9, que diz, em lugar de vergonha, dupla honra, em lugar de tristeza, exultarei na vossa alegria, tal, e o 9 diz, e todos os chamarão felizes, família bendita do Senhor. Isto é ouvir Cristo, isso é receber o sacrifício de Cristo, isso é entender a graça de Deus, isso é viver na visão do Todo-Poderoso. Isso é entender a longanimidade de Deus. Jonas não entendeu, então tem que entender a longanimidade de Deus. Se não entender a longanimidade de Deus, a gente não vai ser longânimo, porque essa longanimidade que a gente vai viver aqui não é a da carne, é a do Espírito, você está entendendo? Ele reclamando, e termina o livro assim, os quatro capítulos terminam assim, porque Jonas simbolizava a carne. Jonas, nesse contexto, era tão importante, que eu tenho certeza que Jonas caiu em si, eu tenho certeza que Jonas era um salvo, é plano de Deus, eu tenho certeza disso. A palavra de Deus me revela isso, sabe? Quase que como numa interpretação extensiva, mas ele não termina dando essa conclusão. Eu não sei se a gente teria aí, os 2 últimos versículos de Jonas, capítulo 4, se você conseguisse para mim, eu gostaria de ler com a igreja para a gente finalizar, já chegamos nos nossos 30 minutos de hoje, e graças a Deus por isso, na semana que vem vamos voltar na aula 3 da apostila 4, olha, na verdade, aula 16, me ajuda aí, amor, anota aí para mim se não esqueço, olha, na semana que vem é aula 16, parte 3 da apostila 4, que bênção, hein? Amém, bispo, você ficar enchendo linguiça? Amém, que você seja uma linguiça espiritual. Carnais já disseram isso de mim. E eu fiquei sabendo, irmão, não quero saber mais nada, tá? Por favor, né? Não vamos mais falar isso para ninguém. Que até hoje isso dá uma perturbada em mim, sabia? Acredite. Alguém um dia falou para mim isso. Fulano de tal disse que você enche linguiça. Deixa para lá, deixa Deus tratar com essas pessoas. Nem está mais entre nós. Eu não me alegro com isso não, eu estou na longanimidade. Amo de paixão essa pessoa, sou fã dessa pessoa, para vocês terem uma ideia. Na área que Deus deu talento a essa pessoa, eu sou fãzaço dela. Não vou ficar falando muito para você não saber quem é. Mas, então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Olha aqui, estava depressivo, estava revoltadinho. Para de ficar revoltadinho, amado, com as coisas contrárias, com as coisas que às vezes vêm deste mundo, com as coisas às vezes que não estão dando tão certo como você na carne queria que desse certo. Olha aqui, hein? Olha aqui uma coisa. A carne nunca acerta. Mas o Espírito nunca erra. E se Deus tem uma longanimidade comigo, eu sei que Ele tem. Primeiro, eu quero enxergar essa longanimidade. E quero entrar no eixo da obediência. E quero estar habilitado para viver esta longanimidade e passá-la ao meu próximo. Eu preciso disso. Cada dia mais. Cada vez mais. Tornou o Senhor, tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite cresceu. Ou seja, eu que fiz a planta crescer. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Quantas vezes você já se questionou, já perguntou, Deus, mas por quê? Por quê? Por quê?
mais Deus, mais Deus, mais Deus. Para de dizer mais Deus e diga, eu quero mais de Deus. Eu quero a longanimidade de Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero ser longânimo nesta terra. Porque senão é igual Jonas, vai para o céu. Mas olha ali como terminou. Esse é o último texto, o último versículo do capítulo 4. E não é eu de ter compaixão da grande, esse é o último, eu quero o último, esse. É o último versículo. Dá uma confirmada para mim, que eu não estou com a Bíblia. Eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, amados, Deus termina o texto, os 4 capítulos, reclamando com Jonas. E nem vemos o desdobramento disso aí. Ou Jonas depois entendeu e começou a servir a Deus corretamente. A Bíblia não narra, os originais não narram. É um mistério. O futuro de Jonas ali foi um mistério. Ou então ele foi salvo como pelo fogo. Mas uma coisa eu te digo. Ele até aqui se mostrava a carne. A carne nunca vai ver o projeto de Deus. Talvez você já tenha desistido há muito tempo de uma pessoa, ou de uma situação, ou de uma coisa, que só basta você exercer a tua longanimidade, para que Deus apareça nesta situação. De canudinho. Que Deus fale a cada coração, ainda mais, agora, pelo fruto, pelo Espírito, por essas raízes, lá na palavra que foi lançada hoje, águas profundas. E vivamos, e vejamos primeiro a longanimidade de Deus. E na próxima terça vamos entender muito mais sobre isso, sobre como viver esta longanimidade, que Jonas não entendeu. E que nós não vamos ficar aqui discutindo o sexo dos anjos, que tipo de peixe que era. Vamos entender que se Deus nem permitiu que fossem umas palhinhas cobrindo ele, fez crescer, diz que Deus fez crescer uma planta, depois quando a planta morreu, Deus deu um ventinho fresquinho para refrescá-lo. Deus sempre cuidando dele. Sabe, se Deus fez isso com ele, amados, imagine agora, Cristo em nós, a esperança da glória. Imagine agora, esse poder que opera em nós. Vamos ver essa longanimidade de Deus, vamos viver a longanimidade de Deus, e vamos mostrar a longanimidade de Deus a este mundo. Porque se os eleitos da graça de Deus se calarem, as pedras clamarão. Diz que a criação aguarda com grande expectativa, Paulo diz isso, a revelação dos filhos de Deus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Aleluia, Jesus. Oh, ainda mais, eu sinto Deus, Shamantanai. Sinto um mover sobrenatural, Deus, sinto Deus. Sinto que Tu te agradaste, Deus, desta palavra. Oh Deus, muito obrigado, Jesus, pela visão do Todo-Poderoso. Obrigado, Deus, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, Senhor, pela revelação que Tu tens trazido à sua vida, Pai. Isso tem invadido o meu coração, o meu ser, Deus, obrigado, Pai, por hoje eu poder ver a Tua graça com essa amplitude, Pai. Obrigado, Jesus, que darei eu, Senhor, em troca de tantos benefícios. Que eu não veja o mundo com a visão de Jonas, que eu não veja o mundo como Jonas viu, Senhor, a Nínive salva, a Nínive que precisava se arrepender, mas que eu veja com a revelação da Tua graça, que eu veja como o apóstolo Paulo viu, que eu veja como o apóstolo Miguel Ângelo vê, Pai, que cada um reproduza esse chamado, Senhor. Eis-me aqui para amar, interceder e ensinar. Eis-me aqui com a visão do Espírito, com a visão do Cristo ressuscitado e glorificado, a visão da graça, a visão do Evangelho da reconciliação, nunca mais a visão tradicional,
a visão da religiosidade, a visão da lei, a visão do ministério de condenação e de morte, mas do ministério de reconciliação. Obrigado, Jesus, obrigado. Hoje sairemos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Modelos, todos imitadores. Eu digo, encerrando, sede meus imitadores e observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Em nome de Jesus. E esse povo, quer aqui presencialmente, quer pela internet, receba agora a visão do Todo-Poderoso, a visão da longanimidade de Deus. Levante a mão direita com autoridade e diga: amém, amém e amém. Graças a Deus. A minha palavra nesse momento não é falar de dinheiro. Quem fala em dinheiro é o mundo. Eu falo de reino de Deus, semente e prosperidade. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Eu quero, que você fixe isso na sua mente. Quando você ouvir aqui neste altar falar de vida financeira, não pense que nós estamos falando de dinheiro, porque o cristão que entender esse mistério vai saber que ele não vai mais usar dinheiro, ele vai usar semente. O texto de Jesus lá em Mateus, os discípulos ainda indagaram, disseram: Senhor, mas por que falas em parábola? E Jesus disse: porque não é para todos, é para os do reino. Esses mistérios serão ditos e revelados somente aos do reino. E depois isso foi revelado a quem? Ao apóstolo Paulo. E Jesus estava mostrando alguma coisa ali que era muito especial para nós e que é uma exclusividade. Eu vou provar para você como é uma exclusividade no Salmo 1. O homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta no ramo dos escarnecedores, ele é bem-aventurado, ele é macarioi. E ele tem prazer na lei do Senhor. Então, esse aqui, do 1 ao 13, é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus podem viver nesta terra como bem-aventurados, se eles não se desviarem, não entrarem, não é que seja uma questão de livre-arbítrio, mas não desobedecerem. Se eles obedecerem, se eles fizerem a coisa do jeito que Deus manda, Deus ordena. Então, o dinheiro que vem à nossa mão, quando nós entendemos esse mistério e semeamos, nós tornamos esse dinheiro em semente. E tudo que você usar para comprar, apesar de você... Para o mundo é dinheiro. Ah, bispo, mas eu fui lá nas Casas Bahia comprar um eletrodoméstico, como a bispa Sandra foi há um tempo. E ela estava levando, ela achava ainda naquela época que ainda não tínhamos ensinado aqui, ela pensava que estava levando dinheiro, mas ela estava levando semente. Sabe o que aconteceu nas Casas Bahia? Quando ela colocou o dinheiro dela lá e comprou um eletrodoméstico, ela foi contemplada com um sorteio e ganhou 25 mil reais, um vale de 25 mil reais para comprar um eletrodoméstico, porque ela não estava usando dinheiro, ela estava usando semente. Tudo que você fizer, diz esse texto de Salmo, lá no versículo 3, será o quê? Quando ele faz aquilo ali, quando ele anda conforme a palavra, que essa água é a palavra de Deus, quando ele se envolve, quando ele obedece, Claudinho, tudo que ele faz, ele será o quê? Bem-sucedido. Isso envolve a nossa vida financeira. O versículo 4 diz: o ímpio, contudo, não é assim, é como a palha que o vento dispersa e tal. Então, esse assunto não é para o ímpio, mas do 1 ao 3 é para o salvo. Então, aproveite. Eu tenho dito para você, eu estou falando de reino de Deus, eu estou falando de semente, eu estou falando de prosperidade. E isso tudo, na vida do Filho de Deus, conforme está aí, eu estou falando de oportunidade. O ímpio não tem essa oportunidade, Mericlé. O ímpio não tem essa oportunidade, amado de Deus. Você que está ligado pela internet, Deus está te dando esta oportunidade de mudar completamente todo o conceito que você tinha sobre vida financeira. Não estou falando de dinheiro, estou falando de prosperidade. Prosperidade é mais que dinheiro. Prosperidade, Nadir, é realização. O meu convite a você é que você se associe comigo no tocante ao dar e receber. Se Deus tocar no seu coração, para você trazer o seu dízimo às terças-feiras, traga às terças-feiras. Não tenha vergonha de dar esse testemunho, dizer: eu tenho sido alimentado, o Bispo Daniel é uma bênção para a minha vida, eu quero confirmar isso na vida do Bispo Daniel com a minha semente. Faça isso, você vai estar me honrando, além de primeiro, claro, honrar a Deus,
depois honrar esse apostolado, você também não está honrando a minha vida, e eu recebo a honra de Deus. Recebo. Estou aberto à honra de Deus. Até porque eu já aprendi que não é para mim essa honra, é para que eu canalize a Ele. Estou aqui fluindo a honra de Deus, amados. E o versículo 19, diria o carioca, mata a pau, né? Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, está em Filipenses 4,19, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. O segredo desse versículo está entre vírgulas, ali, logo depois de meu Deus. Quando ele diz, segundo a sua riqueza em glória, eu digo, com a permissão do Espírito Santo, com a versão Daniel Anacleto de Oliveira, e o meu Deus, segundo os seus recursos ilimitados. Sabendo que, apesar do mundo dizer, a economia dizer, que o consumo é ilimitado e os recursos são escassos, eu digo, no reino de Deus, os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. Os recursos são ilimitados e o consumo é orientado. Orientado por quem? Pelo Espírito de Deus. Você consome com sabedoria. Atenção, você empresário, pare de jogar seu dinheiro na lama. Você que está aí ligado comigo, você tem que ouvir a voz de Deus. Você é ovelha, por isso que Deus te colocou aí. Esse dinheiro que você ia dar para esses lugares aí, para comprarem, para se esbanjarem seus próprios prazeres, semeie aqui neste altar, meu amado. Tenha coragem, você vai ver, tudo que você fizer será bem sucedido, porque você é filho de Deus e eu estou te dando, eu não, Deus está te dando oportunidade. Depois mande um e-mail para mim dando o teu testemunho, bispodaniel@igrejacristovive.com.br. Eu estou aqui como profeta, e Deus tem me dito que vai colocar um empresário, não sei se é hoje, não sei que dia vai ser, se for e quando for, Deus vai tocar no seu coração, um empresário que vai acreditar, vai lançar uma grande semente, vai mandar o testemunho e será um marco para o nosso ministério, mas muito maior para a vida do empresário, que ele vai tocar no coração. Deus tem me dito isso. Agora, não vamos pensar que é ilusão. Deus não é mágica. É tempo de Deus, não é no nosso cronos, é no kairos, é no tempo de Deus. Vamos investir, vamos semear, mas com maturidade, sem pensar em ter para ser. Nós não estamos aqui querendo ter para ser. Nós estamos aqui querendo ser para ter. E o primeiro passo é ser um semeador. Tudo que Deus falar no teu coração, amado, faça. Se você pode hoje semear 100, não semeie 90. Se você pode semear 1000, não semeie 50. Se você pode semear 2000, não semeie 500. Semeie o melhor que você pode fazer hoje. Amém? Você que está pela internet, faça isso. Depois dê um print de tela e mande seu testemunho para mim. Amém?